Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que alegria estarmos juntos nesta segunda-feira, tempo pascal, para meditar sobre as coisas santas de Deus, iniciando nossas atividades com o coração nas mãos de Deus. O meu abraço a você, aqui da cidade, você também dos povoados, zona rural, de tantos lugares, aqui do Brasil, fora do Brasil, os nossos irmãos que estão em diversos lugares, países, trabalhando, fazendo acontecer a graça de Deus em suas vidas, também através do trabalho. Obrigado a você que não começa suas atividades sem rezar comigo de manhã. Agradeço imensamente o carinho e esta fidelidade há mais de 15 anos, rezando todos os dias juntos a oração da manhã. Deus seja louvado por isso. Você que nos acompanha através das rádios, Rádio Coração Fiel, onde tudo começou, o nosso programa Oração da Manhã, e demais emissoras e web rádios de diversos lugares que transmitem o nosso programa, e tantas pessoas nos agradecem de tantos lugares. Muito obrigado a você que reza comigo todos os dias. Hoje quero te pedir para que nós rezemos pela Igreja, pela nossa Santa Igreja Católica. Rezemos também pelos nossos irmãos, parentes, falecidos, aí na sua comunidade, na sua paróquia, muitas pessoas que você conheceu, que ajudaram tanto na igreja, hoje já estão com Deus. Vamos fazer hoje uma pequena oração pelos que faleceram e que a gente guarda tanta saudade e tantas boas lembranças. Um dia alguém vai rezar também por mim, por você, quando já não estivermos mais neste mundo. Fulton Sheen, no seu livro O Corpo Místico de Cristo, na página 141, nos dá um ensinamento bonito quando diz: quando, portanto, o Espírito de Deus anima um homem com sua vida sobrenatural, ele se apodera dele em totalidade, em catolicidade, elevando seu intelecto pela fé, sua vontade pela graça, seu coração pela devoção, seus sentidos pela liturgia, seu corpo pelos sacramentais, retomando assim as pedras antigas que entraram em seu templo terreno e remodelando, refundindo e dando-lhes novo significado e beleza, até que se compactasse em um templo vivo, onde o próprio Deus habita. A Igreja é católica porque, como a vida, tende a difundir-se por todo o mundo, por todo o conhecimento e por todos os homens. As nacionalidades não são mais barreiras hoje do que foram para a Igreja no dia de Pentecostes. Meias-verdades não são mais barreiras do que eram no dia em que Pedro, sob o impulso do Espírito Santo, fez seu primeiro pronunciamento infalível e revelou a verdade a respeito do Cristo crucificado. O próprio homem não é mais barreira do que ele próprio já foi no dia em que o mesmo Pedro, sob a influência do Espírito Santo, declarou no primeiro concílio da Igreja: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável. Católica, ela é externa e internamente, e católica sempre será até a consumação do mundo, porque seu espírito é o espírito que vivifica, o espírito que cresce,
o Espírito que faz apostolado, o Espírito que envolve absolutamente tudo em seu corpo, exceto uma coisa: o pecado. Caríssimo ouvinte, são palavras muito densas, bonitas, apropriadas, que Fulton Sheen nos prima nesta manhã acerca do Espírito Santo. Aliás, nós estamos caminhando para a grande solenidade de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, vamos celebrar essa grande festa, a festa do Divino Espírito Santo, que em muitos lugares já está sendo bem preparada, bem organizada, pois é um evento que marca o coração das pessoas. Acho tão lindo aqui nesse texto, quando ele vai caracterizando estas presenças de Deus na vida da pessoa humana, para que nós nos tornemos templos do Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Fomos convocados, fomos constituídos por Deus em templos vivos do Espírito Santo. Cada pessoa deve viver na sua intimidade com Deus o seu Pentecostes pessoal. Assim como nosso Senhor, cumprindo a promessa, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo, animando suas vidas, seus corações, com um novo sentido agora, com um novo entusiasmo, também precisamos viver cotidianamente o nosso Pentecostes pessoal. Todos nós devemos ser pessoas, como católicos, abertos às moções do Espírito Santo. Todos nós, sacerdotes, os leigos, os consagrados, todos precisamos ter esta abertura ao Divino Espírito Santo. Quando nós não partimos para a realização do verdadeiro discernimento acerca da nossa vida, um discernimento que se faz no Espírito Santo, as coisas não andam, não dão certo. Mas quando a gente para, implora, suplica, pede a vinda do Espírito Santo sobre nós, como veio sobre Maria e os apóstolos no cenáculo, e perguntamos: Senhor, esse meu desejo é animado por quem? Pelo teu Espírito? Pelo meu espírito humano? Ou pelas trevas? O católico precisa aprender a fazer esse discernimento. Nós, bispos, sacerdotes, no governo pastoral das nossas igrejas, devemos também perguntar no íntimo de nós, na nossa oração pelo nosso povo, qual é a vontade de Deus. Muitas vezes, nossos projetos, nossas intenções não funcionam, não dão certo, por uma causa bem simples: faltou o discernimento. Na igreja, se não for pelo Espírito Santo, não funciona. Todas as nossas ações, tudo que nós programamos na igreja, deve ser para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Quando nós impomos a nossa vontade no nosso apostolado, não funciona. É bom ter muito presente isso. O Espírito de Deus age quando nós agimos sob a sua influência. Veja o discurso de Pedro no início dos Atos dos Apóstolos. Foi um discurso no Espírito. Resultado, 3.000 batizados depois daquela pregação. Às vezes nós fazemos 3.000 pregações para alcançar um batizado. Pedro, ao contrário, no Espírito, com uma só pregação, batizou 3.000 pessoas. Pensemos nisso e deixemos que o Espírito Santo haja em nós de forma abundante.
O Santo Evangelho da missa de hoje, João 6, 22 e 29. Então perguntaram a Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Aqui está a resposta tão abençoada acerca do sucesso, entre aspas, dos trabalhos apostólicos, pastorais que nós realizamos. É preciso que tudo esteja alicerçado na fé viva em Jesus. Do contrário, não funciona. É preciso que nós tenhamos uma visão da igreja de forma muito propositiva, a partir da fé. Eu não posso estar na igreja por uma vontade humana, mas pela fé. É a fé que nos leva, é a fé que nos move. E o Espírito Santo é que nos dá esse grande dom, o dom de crermos, o dom de professarmos que só Jesus nos salva e que o amor dele, o amor do Pai, forma o caminho que o Espírito Santo percorre para descer ao nosso coração. Lembre-se, prezado ouvinte, nós não somos um amontoado de matéria, nós não somos um projeto meramente humano, nós somos de ordem divina, nós somos sobrenaturais, nós temos alma, nós temos um espírito que vai dar contas a Deus na hora da morte. Que bonito, que poderoso é o coração da pessoa humana. A pessoa humana é maravilhosa, é extraordinário, é um dom, é um templo. Nosso Senhor quer que nós sejamos um templo, o templo do Espírito Santo. São Paulo diz isso para nós: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que Ele habita em vós? Pense nisso. E esse templo precisa ter um alicerce, a fé no senhorio de Jesus. Quando, como discípulo missionário, como pessoa batizada, eu alicerço a minha vida no seguimento a Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado, o Espírito Santo realiza as obras dele na nossa vida, que são as obras de Cristo. As obras de Deus é a obra da Santíssima Trindade. Nós vivemos o tempo do Espírito. Nós vivemos esse tempo da obediência ao Espírito Santo de Cristo, que renova todas as coisas. Deus abençoa você, prezado ouvinte, ricamente, sua segunda-feira, seu dia e a sua família. Vamos à nossa pequena oração. Senhor nosso Deus e Pai, derrama sobre nós, sobre o ouvinte deste programa, o dom do Espírito Santo, o dom do alto, para que todas as nossas obras sejam do vosso agrado, Senhor. Ensina-nos com teu Espírito Santo a aceitar a nossa vida do jeito que ela é, a aceitar a nossa realidade humana como nós somos. Você que possui e carrega deficiência física, aceite. A sua alma é maior do que seu corpo. Você que carrega o sofrimento, a doença grave, aceite com paciência, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não desanime, o Senhor está contigo, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia, uma semana ricamente proveitosa nos seus trabalhos e na sua vida espiritual. Até amanhã, se Deus quiser, e à noite às 21 horas, com o nosso programa Eclésia Santa, nossa catequese. Participe conosco. Fique em paz.